Qual é o problema que tem acontecido? Tem existido algum transtorno, alguma dificuldade no momento do relacionamento íntimo do casal? Vamos descobrir hoje que tipos de problemas podem estar acontecendo. O nosso programa ele vai se dividir em 3 etapas. Primeiro nós vamos ter o fundamento bíblico, teológico, depois a gente vai ter o fundamento técnico e você vai ter oportunidade também para fazer a sua pergunta. Você pode enviar pelo chat do nosso Zoom ou, se você quiser, também mandar para o WhatsApp. O número você já conhece, está aqui na sua tela. Esse número que você pode mandar a sua pergunta. Eu vou estar sempre dando uma olhadinha ali para ver se tem alguma pergunta específica para que você faça a sua pergunta, tá bom? Caso você não queira participar conosco aqui ou fazer a sua pergunta. Tem gente ainda mandando, pastor, eu quero assistir a live. Pessoas de várias partes do Brasil. Eu vou fazer o seguinte, dar a oportunidade também para essas pessoas que queiram participar, tá? Mas, de preferência, se for possível, você manda a sua pergunta pelo chat do Zoom, porque aí a gente vai ter mais facilidade para responder, mais instantaneidade. Vamos começar agora com o fundamento bíblico. Eu quero convidar você para abrir o texto clássico que está em Hebreus, no capítulo 13, no verso 4. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Convido você para a leitura da Bíblia. É só apenas um verso que nós vamos fazer a reflexão. O texto diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Esse texto ele já foi muito mal interpretado. Inclusive, eu lembro de pessoas que diziam que quando a Bíblia fala de o leito conjugal deve ser conservado puro, é porque a cama do casal nem crianças devem subir. Não é nada disso. Não se trata disso. Eu imagino também que alguns no início da sua fé, da sua jornada, possam até interpretar. Mas o cristão e a cristã que já são mais maduros já sabem que aqui não está fazendo referência ao toque de alguma pessoa, de algum terceiro na cama do casal. Não é nada disso. Vamos fazer uma análise mais profunda? Eu quero convidar você a um conhecimento. Nós vamos mergulhar nesse texto agora. Tá? São 4 palavras que nós vamos analisar no seu original grego. Primeira palavra é honrado. Né? O casamento deve ser honrado. A palavra honrado vem do grego tímios, que quer dizer valioso, precioso, de boa reputação. Essa palavra, ela geralmente aparece em outros textos da Bíblia associada a ouro ou pedras preciosas. Na maioria das vezes aparece essa palavra tímios, ou seja, valioso, precioso, a pedras preciosas. Então, quando Paulo utiliza essa expressão, o casamento deve ser honrado, ele está dizendo, ou lembrando da sua cultura, de que o casamento é tão precioso quanto ouro, quanto pedras preciosas. Precisa ser valorizado devido à sua grande importância. A outra palavra nós encontramos aqui é conservado puro. Essa palavra puro vem do grego amiantos, quer dizer sem mistura, puro ou pura, imaculada. Essa palavra está associada à ideia de santidade, de exclusividade. Lembre que a palavra santidade dentro da cultura judaica é kadosh, mas aqui aparece uma similar, um sinônimo de kadosh no grego, tá? Que é amiantos, ou seja, separado, puro, santo. A ideia de Paulo aqui é dizer que, além de ser muito valioso, deve ser visto pelo casal como extremamente valioso, também deve ser preservado, conservado, puro. Entendeu, querido, querida? Deve haver uma ideia de exclusividade, de santidade dentro desse relacionamento. A quarta palavra que nós encontramos nesse verso é imorais. Vem dizendo a segunda sentença, pois Deus julgará os imorais. Essa palavra imorais é pornos, que você já conhece certamente a palavra pornografia, porneia e etc. Então, pornos, a maioria das vezes que aparece na Bíblia está associada à ideia de fornicação. Uma pessoa que se corrompe com facilidade,
que se vende, que se entrega facilmente ao prazer, que tem hábitos sem controle da razão. Então aqui pornos dá a ideia de imoralidade, ou seja, uma imoralidade em que há um descontrole do uso das suas faculdades sexuais. Uma pessoa que está atolada em um tipo de vício. Tá? Na quarta palavra que queremos ressaltar é adúlteros, ou seja, na segunda sentença diz, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Estamos analisando Hebreus 13:4, caso você tenha entrado agora recentemente na nossa live, no nosso encontro. Então, a palavra adúlteros vem do grego moikos, que quer dizer relacionamento extraconjugal, que começa com uma simples amizade e evolui para a intimidade física. Você pode ver isso também em Tiago 4:4, que diz que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então, a ideia que Paulo traz aqui, provavelmente tenha sido ele o escritor do livro de Hebreus, é que esse adultério, ele começa com uma amizade inocente e depois vai sendo gerada ou evoluindo para uma intimidade emocional e física. Bem, eu quero apresentar para você agora algo interessante que nós podemos sistematizar em um pequeno gráfico. Eu vou apresentar aqui, deixa eu ver se eu consigo transmitir para você esse gráfico. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, está aqui na sua tela. Vou tirar essa tarja para facilitar a sua visualização. Observe que nesse verso nós encontramos uma estrutura do casamento cristão e do casamento não cristão. No casamento cristão, há dois identificadores, tímios e amiantos. Ou seja, o casamento cristão é visto como valioso, precioso, de boa reputação. E também é visto como algo puro, imaculado, exclusivo apenas para ser desfrutado por ambos, marido e mulher. Já o casamento não cristão é caracterizado por esses elementos que aparecem com frequência. O pornos, que é um tipo de atitude ou hábito sem controle da razão, vícios que estão acontecendo, e o moikos, relacionamento extraconjugal, ou seja, o adultério, relacionamento que começa com uma amizade e evolui para uma intimidade física com uma outra pessoa fora do relacionamento conjugal. Veja, esses dois identificadores de cada lado revelam como está o casamento. Tá? Pode estar acontecendo num casamento cristão problemas que são típicos do relacionamento não cristão. Sim, pode estar acontecendo. Mas isso não quer dizer que o casamento cristão agora está fadado ao fracasso, está levando você, mulher, você, marido, a pensar em desistir. Pode acontecer de dentro da sua realidade cristã, o pornos ser um indicador ou o moikos ser um indicador. Então aqui nós vamos trabalhar nessa tarde uma forma de te ajudar a identificar se o pornos ou o moikos, né, ou a imoralidade ou o adultério tem acontecido, e se estiver acontecendo, se há um problema semelhante a esse, a nossa sugestão aqui é ajudar o casal. Não é acusar o casal, não é dizer quem está certo e quem está errado. Até porque não se pode realizar uma terapia dessa forma, tá bom? Quero me colocar também à sua disposição. Eu sei que mesmo à distância, às vezes você pode ficar tímido para falar ou tímida para falar com alguém próximo a você. Mas eu quero me colocar à sua disposição para qualquer aconselhamento. Você que está fazendo parte da família Mave, não fique receoso ou receosa. Pastor, eu estou precisando conversar. Eu estou precisando desabafar. Eu estou precisando saber como ajudar a minha esposa, ou como me ajudar, ou como ajudar meu marido, ou como... Enfim, nós estamos aqui à sua disposição para ajudar você. Você pode fazer contato pelo WhatsApp e a gente marca um horário e oferece a você essa assistência, esse aconselhamento matrimonial, ok? Continuando. Então, como eu estava dizendo para você anteriormente, esse texto ele revela
que o casamento precisa ser honrado, precisa ser puro, esse leito conjugal precisa ser dignificado, abençoado por Deus. Agora, entendendo esse texto, que é a primeira parte que nós temos, eu quero trazer inclusive uma citação de Ellen White do livro, ou melhor, eu vou trazer agora a citação de Ellen White e depois eu vou falar também do que o comentário bíblico adventista fala a respeito desse texto. Ellen White, no livro Fundamentos do Lar Cristão, na página 25, diz o seguinte: poucos têm ideias corretas acerca da relação conjugal. Muitos pensam que o casamento é a conquista da perfeita bem-aventurança, mas se soubessem 1/4 dos pesares de homens e mulheres ligados pelos votos matrimoniais em cadeias, que eles não podem e nem conseguem quebrar, não se surpreenderiam que eu traçasse estas linhas. O casamento, na maioria dos casos, é um jugo de aflições. Milhares há que se acham acasalados, porém não casados. Interessante isso que ela fala. Acasalados, porém não casados. Essa expressão acasalado minimiza a valorização do casamento a quase que uma atitude instintiva, abaixo daquilo que Deus estabeleceu para o ser humano, que é o impulso. Né? O impulso está controlado pela razão, já falamos isso no programa anterior, mas o acasalamento é uma atitude comum aos animais, o que é instintivo, ou seja, muitos casais estão reduzindo seu status de imagem e semelhança de Deus para viverem como pessoas que se parecem mais com animais. Isso é terrível. Então ela diz, se acham acasalados, porém não casados. Os livros do céu acham-se carregados com os infortúnios, a impiedade e o abuso que se ocupam sob o manto do casamento. Então muitos estão entendendo que se eu estiver casado ou casada, eu posso fazer o que eu bem entender, porque agora tudo é permitido. Não é bem assim não. Como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Entretanto, quando se fala de casamento, não é só para você, está envolvendo uma segunda pessoa. Ou quem sabe filhos também. Então você precisa entender que a responsabilidade não é individual, é coletiva. Nós precisamos estar pensando no todo, na família, no outro, ou seja, na esposa, e a esposa pensando no marido. O comentário bíblico adventista, falando sobre esse texto de Hebreus, diz o seguinte: o leito sem mácula, esta parte do versículo pode ser traduzida como que o leito seja sem mácula. É possível ler, ou melhor, é possível o leito ser contaminado. Daí que o apóstolo aconselha seus leitores a mantê-lo puro e honrado para não ser degradado como instrumento para a gratificação de luxúrias vis. Por outro lado, a ideia de que as intimidades da vida matrimonial são desonrosas ou que prejudicam a nobreza do caráter é um artifício do diabo que desonra uma das providências ordenadas pelo Criador, também declarada como virtuosa. Então, há dois polos aqui. Um lado que apela para a liberalidade, qualquer tipo de comportamento sexual entre o casal, e o outro lado que já exige qualquer tipo, ou melhor, que exige restrição em todos os tipos, trazendo ao relacionamento sexual uma mera formalidade reprodutiva, sem qualquer tipo de prazer para ambos. Não pode tocar aqui, não pode fazer isso, tem que ser coberto, não pode... Enfim, tem que haver moderação. Tem que haver moderação e respeito. Inclusive, o nosso primeiro programa que foi ao vivo, nós falamos sobre este ponto e destacamos aqui o que a Bíblia fala. 6 pontos. Inclusive, a gente pode reproduzir num segundo momento. Mas um deles é respeitar a outra pessoa. Deve haver prazer no relacionamento sexual. Isso é imprescindível, mas também deve-se haver cuidado para que esse prazer não seja imoral, não seja leviano, e não seja algo contrário à natureza que Deus estabeleceu como algo prazeroso para o casal. Existe uma classificação estabelecida pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que diz o que é enfermidade, o que é transtorno sexual.
Algumas considerações gerais para esses transtornos, que são chamados de parafilias. São transtornos parafílicos, ou seja, pessoas que têm alguns distúrbios sexuais e que talvez você até acha que não é distúrbio sexual, mas que podem estar trazendo prejuízo. Nós temos alguns desses transtornos. O transtorno do exibicionismo, por exemplo. A pessoa entende que a exibição dos seus órgãos genitais, ela traz prazer para aquela pessoa. Então a gente encontra muito o que a sociedade chama de tarados, né? Aqueles que vão para as praças ou para os lugares escuros e se exibem para as pessoas que passam ali, principalmente mulheres, e essas figuras acabam tendo um tipo de prazer nesse tipo de exposição dos seus órgãos genitais. Essas pessoas geralmente, quando são encontradas, elas são presas e existe um tratamento específico para amenizar esses distúrbios sexuais nessas pessoas, que é chamado de transtorno de exibicionismo. Tem também o transtorno da pedofilia, que é bem conhecido de todos nós. O transtorno da pedofilia é algo que pode ser também um fator psicológico, mas geralmente pode ser também um fator decisório, ou seja, a pessoa decide agir dessa forma. Nem sempre é alguém que está sendo vitimado pela sua própria doença, enfermidade. Então, a pedofilia, ele é um comportamento onde as pessoas se sentem prazer em estar expondo crianças, meninas, meninos, ao contato prematuro com o sexo. Então, esse é um assunto que já conhecemos bem e talvez eu esteja falando para alguém que, infelizmente, já tenha passado por esse tipo de situação lamentável, né? Vamos ver aqui outros transtornos. Só um momentinho, vou pedir a você mais um pouquinho da sua paciência. Pronto, agora eu encontrei aqui. Aqui tem uma lista enorme de questões, né? De questões que nós podemos apresentar. Mas eu vou trazer ainda outro ponto. Nós temos também o transtorno do travestismo. Esse transtorno, interessante que a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, a versão 10ª, acho que foi de 1980, se não estou enganado, essa classificação identificava o travestismo e até o homossexualismo como transtornos, mas a nova classificação divulgada ano passado pela OMS, que é a CID-11, né? Classificação Internacional de Doenças, já não entende mais o travestismo ou a homossexualidade como um transtorno, já entende como algo normal. O que é o travestismo? É diferente do homossexual. O travestismo é aquela pessoa que tem a sua postura normal no dia a dia, como homem ou como mulher, mas que sente o desejo de se vestir ou de interpretar um papel do sexo oposto. E nisso sente prazer. Aquela pessoa que, geralmente homens, né? A gente vê mais acontecendo com os homens, em que a pessoa ela tem a tendência de querer se vestir como mulher, vestir peças íntimas femininas, roupas femininas e ficar se observando e sentindo prazer nisso. É um tipo de transtorno. Ainda a Bíblia considera isso também como um tipo de transtorno, mesmo que a CID-11 declare o contrário. O transtorno também do voyeurismo. O que é o transtorno do voyeurismo? É quando uma pessoa sente prazer em ficar observando, escondidinho ali, escondido, a pessoa que está, quem sabe, trocando de roupa. É tipo um Big Brother Brasil, né? Que fica observando e ali a pessoa se masturba, a pessoa sente desejo, prazer em ficar observando a vizinha, o vizinho. Lamentavelmente, essas coisas acontecem. E terrível é quando essas pessoas são descobertas. Claro, para cada uma dessas situações existem tratamentos. Nós temos também outros transtornos como o masoquismo sexual, a pessoa que gosta de sofrer uma dor no momento que está na sua atividade sexual. Ah, bate em mim, me espanca, me trata como se fosse uma cachorra, alguma coisa assim. Ou o cara gosta de, não, me amarra, me chicoteia.
Esse é um tipo de transtorno, é o masoquismo sexual. E em contrapartida, existe o transtorno do sadismo sexual, onde a pessoa gosta ou sente prazer em ministrar a dor no seu parceiro ou na sua parceira. São transtornos. Todos esses precisam de cuidados, precisam de acompanhamento. Então, se você está casado com um homem ou com uma mulher que de alguma forma você observou esse tipo de comportamento no seu ato sexual, ou você tem observado esse desenvolvimento que, dentro do contexto bíblico do texto que nós lemos de Hebreus, trata-se daquela parte do pornos, da imoralidade, onde a pessoa está desenvolvendo alguns tipos de vícios. Então você precisa ajudar a pessoa, ou sendo você mesmo, você mesma, não se condene. Agora eu estou perdido, agora eu estou no inferno. Calma, não é assim. Existe ajuda. Você pode procurar um terapeuta, um psicólogo. Esse psicólogo vai ajudar você a encontrar um psiquiatra, quem sabe, para fazer um tratamento ou encaminhar para um outro profissional, porque esses tipos de transtornos sexuais podem ser revertidos. Nada está perdido. Por favor, não entre num clima de desespero. Vamos identificar outros aqui agora. Vamos entender que outros tipos de transtornos nós podemos identificar. Olha, existem algumas alterações que estão acontecendo, né, nos homens e nas mulheres. Por exemplo, nós temos aqui a masturbação, que é também um problema se há um vício. Há pessoas que são viciadas na masturbação, de manhã, de tarde, de noite. Esse tipo de atitude vai minando, vai tirando as energias vitais da pessoa. E não importa se homem, se mulher, acontece isso daí. A pessoa acaba sendo vítima de si próprio ou de si própria. Você precisa ajudar essa pessoa que convive com você ou precisa buscar ajuda também. Não se permita estar conservado ou conservada dentro deste vício constante. É caracterizado um vício quando a pessoa termina uma ação e continua outra, termina uma ação e continua outra. Ok? Então, esse tipo de vício precisa ser controlado, precisa a pessoa entrar num estado ou quem sabe, num acompanhamento psiquiátrico ou psicológico e de medicação também. Mas, pastor, acontece casualmente. Não deixa de ser errado, não deixa de ser um pecado. E precisa haver o controle, precisa conversar com a esposa, conversar com o marido, para saber o que está acontecendo e como isso também pode ser resolvido, às vezes, com um diálogo. Outro ponto que nós podemos destacar aqui é a questão da homossexualidade. Há casos de mulheres se sentirem inferiorizadas porque o homem busca prazer na observação ou no relacionamento com outro homem. Ou a mesma coisa com a mulher, buscando um relacionamento de afetividade com uma outra mulher. Então, dentro do relacionamento matrimonial, é também considerado um transtorno. Nós podemos falar do sexo extraconjugal, que é o adultério, que é bem comum, tem acontecido de forma mais evidente e que gera, geralmente, alguns transtornos na família, e muitos transtornos quando o adultério acontece. Se mina a confiança da esposa, do marido, dos filhos naquela pessoa que infelizmente caiu no pecado, né? Enfim, nós temos esses problemas. Eu tenho aqui ainda alguns outros que quero destacar para você. Só um momento que eu vou buscar aqui nos meus arquivos, onde você poderá entender mais. Só um momentinho. Estou abrindo aqui. Existem as disfunções sexuais, os transtornos de identidade e os transtornos de preferência. Disfunções quanto ao desejo sexual. Há pessoas que são hiperativas e também hipoativas ou têm aversão ao ato sexual. O que é isso? Inclusive, eu já tive que lidar com pessoas e aconselhamento com
pessoas que tinham uma hiperatividade sexual. Sexo de manhã, sexo à tarde, sexo à noite. Esse é um transtorno, uma disfunção, melhor dizendo. E há pessoas que têm uma redução do desejo sexual muito baixa e quase não realizam atividade sexual com o seu parceiro, com a sua parceira. Isso também é um problema. Tem que ser analisado o que está proporcionando esse tipo de comportamento em que o sexo não é visto como algo necessário para si próprio ou para si própria. Tem também a aversão ao ato sexual. Tem pessoas que têm a ojeriza, não querem saber de ato sexual. Casam. Eu conheci um casal, inclusive, que passou 5 anos sem ter atividade sexual. Imagine uma situação dessa e, infelizmente, o casamento não foi à frente. E, lamentavelmente, vieram a se separar. O interessante é que a esposa separou-se, casou com outro e, em pouco tempo, teve um filho. Então, alguma coisa estava acontecendo. Claro, há situações que qualquer terapeuta não vai ter com totalidade essas informações para ajudar o casal, a não ser que o casal se disponha ou cada indivíduo se disponha a estar se expondo para o terapeuta para buscar ajuda, ou que entenda que há necessidade de ajuda. Existem também as disfunções quanto à excitação. Nas mulheres, são alterações na lubrificação e nos homens é a disfunção erétil. Então, se está acontecendo no seu relacionamento, no momento do sexo, você, mulher, não ter a lubrificação da sua vagina e o sexo está provocando dor, precisa primeiro um diálogo, ou quem sabe buscar um profissional, um psicólogo, de preferência. Se é uma mulher, procure uma psicóloga para conversar. Se é um homem, procura um psicólogo para conversar. É sempre bom você fazer isso, tá bom? Mas se não há possibilidade, o profissional ou a profissional está ali para te ajudar. Não estou dizendo aqui que o fato de ser uma mulher como psicólogo ou um homem como psicólogo vai criar algum bloqueio em você. Não, a ajuda profissional vai ser oferecida. Mas quando se trata de gêneros, logicamente o homem vai entender melhor o homem e a mulher vai entender melhor a mulher. Entretanto, se há algum tipo de problema como esse, o homem na hora H, ele não consegue ter ereção, às vezes também um diálogo entre a mulher e o homem, conversando de forma mais íntima, onde ambos podem ter uma comunicação que flui facilmente, sem acusação, sem crítica um ao outro, para entender o que pode estar acontecendo, porque a disfunção erétil pode ser um momento de ansiedade, ou a falta de lubrificação pode ser também na mulher um tipo de dificuldade por causa de algum trauma vivenciado. Eu quero conversar com a doutora Zilda, que está aqui conosco. Doutora, em se tratando da dificuldade, a senhora é médica e a senhora pode nos ajudar nesse quesito também. Em se tratando da dificuldade que algumas mulheres têm da lubrificação, o que pode proporcionar na mulher esse tipo de dificuldade? Boa tarde, doutora. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Eu vou estar liberando o seu microfone. Pronto, já está liberado. A senhora pode ativar seu microfone e fazer o seu comentário. Boa tarde. Então, existem vários, fatores que podem prejudicar a relação no momento, né? Além dos fatores hormonais, né, as mulheres precisam fazer controles hormonais, né, dos hormônios que estimulam, né, o estímulo ao sexo, e também fatores externos e fatores emocionais. Muitas das alterações, quase 80%, também são fatores emocionais. Então, é preciso ter um relacionamento, né, com o cônjuge que faça que a relação seja uma relação saudável e que tenha benefício mútuo, uma felicidade mútua, né, e tenha compreensão nas alterações que ocorrem, né, e só tem um ajuste, mas principalmente o ajuste médico ou ajuste psicológico para que a relação seja saudável, né? Descobrindo uma dessas alterações, procurar o profissional médico ou aquela conversa, né? Principalmente o respeito mútuo antes também da relação, porque é necessário que há um prelúdio, um ambiente que favoreça uma relação sexual, uma relação agradável.
e é necessário também todo o ambiente ser agradável. Verdade. Tem vários pontos, né? Inclusive, doutora, muitas mulheres ficam traumatizadas com o relacionamento sexual, às vezes até pelo primeiro contato que tem com o seu marido após o casamento. Alguns homens inexperientes ou não buscaram informações acabam tratando de forma muito grosseira, muito estúpida a sua esposa, o que provoca também até a frigidez, por causa desse trauma do primeiro contato na noite de núpcias, né? Isso. Isso, é necessário que a mulher é muito sentimental, né, e o homem muito racional. É necessário essa junção e um compreender o outro. E fazer os exames pré-nupciais e também até uma consulta psicológica antes do casamento para saber passar por esse momento sem alterações ou decepções, né? Então, é importante fazer o pré-nupcial, uma conversa com o especialista, no caso, a mulher com a ginecologista e o homem com o urologista. Como é se for a primeira relação sexual, saber até perguntar para os especialistas o que vai acontecer, o que pode acontecer, e principalmente se os hormônios estão equilibrados para não interferir, né, na relação. Ok. Doutora, muito obrigado. Continua com a gente aí, por favor. Falando sobre outros problemas que são enfrentados nos relacionamentos e que às vezes as pessoas ficam muito em silêncio, ficam com medo de falar sobre isso, porque é muito íntimo do casal ou da pessoa e acaba que o problema se agrava mais ainda, vai se intensificando e gera até uma separação. O que nós queremos aqui é que esses problemas sejam resolvidos em tempo hábil. Outros problemas que temos aqui, disfunções quanto ao orgasmo, a chamada anorgasmia, que é a diminuição de intensidade do orgasmo ou a sua ausência. Uma vez eu trabalhava como pastor numa emissora de rádio, uma senhora ligou para mim, não se identificou, pedindo um conselho, dizendo: olha, pastor, eu passo a vida inteira, estou casado há vários anos com meu marido, mas nunca eu tive um orgasmo. Meu marido não me leva ao orgasmo. Aí, para piorar, ela pede, na verdade, ela aceitou a insinuação do vizinho e ela adulterou com o vizinho, deitou-se com o vizinho. Ela disse: eu não sei se foi para o meu bem ou para o meu pior, que ele também não conseguiu me levar. Ou seja, parecia que ela tinha esse problema de anorgasmia, uma diminuição de intensidade do orgasmo ou ausência. Então, se você, mulher, está vivenciando isso por muitos anos, seu marido não consegue levar você ao orgasmo, você precisa procurar um profissional. Já por outro lado, o homem tem o problema da ejaculação precoce. Se essa ejaculação, antes mesmo de levar a mulher ao orgasmo, o homem não consegue ter o controle e já ejacula, isso também pode trazer uma frustração tanto para o homem quanto para a mulher. A ejaculação retardada, que é a dificuldade ou a inabilidade de ejacular. Mesmo depois a parceira ir ao orgasmo, ele tem uma dificuldade para ejacular, demora muito ou vai mais tarde, fora do tempo. A ejaculação retrógrada, que é o sêmen direcionado retrogradamente para a bexiga, ao invés de sair, ele volta para a bexiga. A ausência de ejaculado, ou seja, o homem tem orgasmo, mas não tem a emissão de sêmen. Então, se problemas como esses têm acontecido, isso não é normal. Procure um profissional, procure um psicólogo, um especialista para ajudar, para encaminhar, porque tudo pode ser resolvido, ou com o tratamento psiquiátrico, ou com terapia psicológica, ou com a medicação, enfim, é possível sim, não se desespere. Nós só estamos citando aqui porque pode ser que dentro do nosso grupo aqui haja pessoas que estejam vivenciando algum desses problemas, ou alguns. Disfunções relacionadas à dor. Nas mulheres, dispareunia, ou seja, dor no intercurso sexual, geralmente com causas orgânicas. No momento do ato, lhe dói muito, você sente muita dor. Tem também o vaginismo, que é o espasmo involuntário da musculatura paravaginal, de origem psicogênica, que causa impedimento total ou parcial da penetração, ou seja, há um travamento, a mulher não consegue permitir que o pênis possa entrar na vagina, porque ela simplesmente está retraída. E nos homens, as prostatites, uretrites,
fimose e doença de Peyronie, que é a lesão peniana que atinge a curvatura do pênis. Ele não fica ereto, ele vai curvando para cima. Enfim, são essas situações que acontecem, são comuns, pode acontecer e pode estar havendo esse tipo de transtorno. Então, se essas disfunções sexuais estão acontecendo no seu lar, no seu relacionamento sexual, por favor, procure um profissional. Não fique na omissão, não fique tentando saber qual é o problema aqui e acolá. Você pode estar precisando de ajuda para salvar o seu relacionamento, para salvar a sua unidade com a sua esposa ou com o seu marido. Busque ajuda profissional. Nós temos também os transtornos de preferência, que são o fetichismo, que é o uso de objetos inanimados como estímulo da excitação e da satisfação sexual, como, por exemplo, vestimentas, calçados, borracha, plástico ou couro. Então, o fetichismo, nós até falamos há algum tempo atrás, que alguns utilizam, só conseguem ter o orgasmo ou ter prazer sexual se a mulher estiver usando uma fantasia ou se estiver usando um brinquedinho ou uma vestimenta, alguma coisa nesse sentido. Só vai se tiver prazer dessa forma. É um tipo de transtorno. É normal? Não é normal. É um problema? Pode não ser tamanho problema, mas se o sexo, por exemplo, você está em intimidade com o seu marido, com a sua mulher, quis variar um pouquinho, quis criar uma fantasia, quis ter um estímulo diferenciado, uma satisfação sexual, isso é pontual. Isso não é considerado anormalidade. O problema é se um ou outro ou ambos só conseguem ir ao orgasmo, ter prazer pleno, se tiver a presença do fetichismo. Aí é um problema. Isso quer dizer que o relacionamento de unidade sexual, física com os dois, está precisando ser ajustado, tá bom? E tem que descobrir quais são as causas que estão levando a esse comportamento. Nós estamos só no topo do iceberg, eu não estou querendo aqui dizer quais são as causas, estou dizendo só aquilo que aparece e que pode ser uma evidência de problemas no relacionamento. Já falei aqui do travestismo, né? Quando um dos dois começa a vestir roupas de cunho do outro sexo, né? Achando que vai ter, ou buscando excitação sexual, ou indo ao orgasmo dessa forma. Já falamos do exibicionismo, do voyeurismo também, da pedofilia, do sadomasoquismo, enfim. Nós temos esses que são geralmente identificados como problemas de transtornos da sexualidade, disfunções, e se esses transtornos, essas disfunções têm tido alguma evidência, algo que tenha acontecido no seu relacionamento, então busque ajuda. Também queremos destacar aqui o impulso sexual excessivo, já falamos, né? Da pessoa que não consegue ficar sem o sexo, não consegue pensar em outra coisa o dia inteiro. Essa pessoa está precisando de ajuda, ok? Bem, enfim, nós queremos dar oportunidade para perguntas. Eu sei que alguns têm medo de fazer perguntas, porque isso daí é um sinal assim, eu estou me expondo a minha situação. Não, querido, querida, nós queremos ajudar você. Vamos ver aqui no WhatsApp se alguém mandou algum pedido aqui, alguma pergunta. Não houve nenhuma pergunta aqui também. Sim, parece que chegou aqui uma pergunta. A santidade no casamento, ela é sobre relações sexuais ou santidade no convívio do casal? A santidade, querido, envolve ambas as esferas. Relação sexual e convívio do casal. Nós temos, inclusive, eu posso sugerir um link da primeira palestra que nós realizamos aqui sobre essa questão. Tivemos várias perguntas sobre esse ponto. Então, a relação sexual precisa sim ter a santidade. Eu vou mandar para você, querido, que fez a pergunta, de Ibirapuã, nós vamos mandar a pergunta, o link para você, para que você possa assistir essa palestra, que é bastante esclarecedora, e vai entender que a santidade, ela perpassa todas as áreas da nossa vida, inclusive na relação sexual e também no convívio diário, que é a cereja do bolo e o bolo, né? Outra pergunta que surgiu aqui no WhatsApp. Pastor, somos o templo do Espírito Santo, certo? Para Deus, fazer sexo que foge do tradicional é pecado? Depende do que você está entendendo do que é tradicional, querido que fez a pergunta. O que você entende do tradicional? É o papai e mamãe?
É isso que popularmente as pessoas falam? Bem, o sexo tradicional talvez seja esse modelo que você está idealizando. O sexo ele pode ser desenvolvido de forma prazerosa, lembrando que ele é a cereja do bolo. O que nós estamos falando hoje aqui é sobre a cereja estragar. Quando essa cereja estraga, pode ter vários problemas que vão refletir no relacionamento entre marido e mulher. Quando o problema chega na cama, aí esse problema tem que ser resolvido o mais rápido possível. Na verdade, ele tem que ser resolvido antes, tá? Nos relacionamentos. Então, o sexo tradicional, ele não é pecado, logicamente, né? Você fez a pergunta aqui, fazer sexo que foge do tradicional é pecado? Existem os excessos, existe a imoralidade. Como Ellen White diz, há muitos casais que estão praticando todo tipo de absurdo embaixo do manto do casamento. Então, um sexo que é anal é errado, um sexo que força outra pessoa a fazer algo que ela não quer, algo que está minimizando a valorização, o tipo de atividade sexual que não está submetida ou controlada pela razão, que é um impulso sexual, mas sim está parecendo mais com atividade sexual de animais descontrolados. As pessoas entendem, associam que o modelo sexual apresentado nos filmes de Hollywood é o modelo ideal de relacionamento sexual. Então, aqui nós temos um problema, porque ele, de fato, não está dentro daquilo que é o propósito de Deus para o casamento, ok? Vamos lá, vamos ver se tem outras perguntas aqui aparecendo. Você pode mandar a sua pergunta para esse número que está aparecendo aí no WhatsApp. Parece-me que não tem outras perguntas aqui. Desculpe, eu não estou encontrando, tá? Se você tiver alguma pergunta, vamos ver aqui no Zoom. Se tem alguma pergunta aparecendo. Alguém está falando aqui sobre o áudio, que está muito baixo. Tá bom, eu vou tentar aumentar aqui, mas provavelmente pode ser no seu celular, porque o meu áudio aqui, ele está bem evidente. Permita-me dar uma olhada aqui. Está bem alto, pode ser talvez no controle do áudio do volume do seu celular, tá bom? Vamos lá, eu acho que foi mais a questão do áudio aqui. Alguém tem alguma outra pergunta? Não tem nenhuma pergunta aparecendo aqui. Permita-me ver se tem alguma pergunta vindo pelo WhatsApp. Não tem nenhuma pergunta. Filhão, fecha a porta, por favor, tá bom? Um beijo para você. Não há. Então, doutora Zilda, a senhora deseja comentar alguma coisa ainda a respeito desse tema de hoje, sobre os transtornos sexuais, sobre as disfunções, algo que a senhora viu? Olha, o pastor não abordou sobre isso, mas eu acho que deveria ter um complemento nessa área. Então, a senhora, como profissional da área médica, por favor, nos ajude. Há alguma participação, contribuição, doutora? Sim. Com relação ao relacionamento tradicional que se torna um transtorno, principalmente deve avaliar aqueles que têm um comportamento na sua intensidade e na parte do tempo, da excitação, provocar uma excitação demorada, na sua intensidade, na sua recorrência, mesmo sendo tradicional, mas se for uma compulsão que você prolongue o processo e fica numa excitação demorada e na sua intensidade. Então, às vezes é um tradicional que você passa a ser um transtorno pela sua intensidade. Então, apesar de ser às vezes um comportamento, mas depois passa a ser uma patologia. Então, a gente tem que identificar o que é um comportamento normal para um comportamento que está sendo transformado em uma patologia. Então, o casal deve perceber isso e buscar ajuda, porque às vezes as pessoas se sentem compulsivas, né, com uma compulsão sexual, que faz que de um comportamento normal passe a ser uma doença e precisar de ajuda, tanto psicológica, mas às vezes até de medicamentos, de ajuda do especialista. É isso que tem que identificar se é um comportamento normal, um comportamento que está sendo compulsivo na sua intensidade, na sua recorrência e na sua excitação demorada.
Quis ressaltar isso. Ok, doutora, muito obrigado pela sua participação, pelo seu complemento. E a gente fica muito feliz com a sua contribuição aqui também. As nossas demais comentaristas hoje não puderam estar com a gente entende também, até porque as atividades do sábado, às vezes, complicam um pouco até para que elas estejam participando conosco. Mas eu agradeço, doutora, pela sua contribuição. Permita... tem uma pergunta que apareceu aqui. Para não estragar a cereja do bolo, as preliminares têm que ser bem feitas, isto ajuda? Sem sombra de dúvida, o momento em que existe a excitação, que é o primeiro estágio da relação sexual. Claro, eu quero lembrar a você que o bolo é o primeiro estágio, é o relacionamento da sexualidade. Inclusive, no nosso próximo programa, a gente vai falar como melhorar a qualidade do bolo, como a gente vai desenvolver uma sexualidade. Porque a gente já identificou a sexualidade diferente do sexo. O sexo é uma ferramenta dentro da sexualidade. Você lembra que no programa anterior nós falamos que em cada fase da vida humana a sexualidade se manifesta com uma ferramenta e mantém essa ferramenta ao longo da vida, que é a boca, que é o ânus, que são as amizades, os relacionamentos interpessoais, as atividades externas, o órgão genital também. Enfim, nós estudamos, para quem quiser, nós enviamos o link, está lá no MAVE também, você pode buscar sobre o prazer essencial. Enfim, essas ferramentas da sexualidade permanecem ao longo da vida, muito embora o que se destaca mais na fase já de adolescente, a fase adulta, idosa, é o órgão genital, de onde nós extraímos o que nós consideramos como prazer máximo. Mas não é só essa ferramenta que a sexualidade proporciona de prazer. Então nós vamos falar no próximo programa como ter um bolo de melhor qualidade. Porque você sabe, se um bolo tiver muito doce, fica enjoativo. Se tiver muito desequilibrado, um bolo sem graça, também fica insuportável de aproveitar esse bolo. Vamos trabalhar a sexualidade da forma certa, como ter uma melhor qualidade no bolo. Hoje estamos falando sobre a cereja. Então, voltando aqui à pergunta, as preliminares têm que ser bem feitas. As preliminares acontecem fora da cama. Preliminares acontecem fora da cama, com a sexualidade de qualidade, com uma boa comunicação. Quando você vai para a atividade sexual, ali você vai para o primeiro estágio, que é o momento da excitação. Então vocês vão se trabalhando, vão tocando, vão desenvolvendo as carícias nas zonas erógenas, proporcionando essa fase de excitação. Então, logicamente que ambos tendo antecipadamente essa sexualidade saudável, quando eles estiverem no seu primeiro estágio da excitação, eles vão ter, após a excitação, um momento de platô, que alguns psicólogos chamam de platô, que é o momento em que há o intercurso sexual, há o momento em que está acontecendo o sexo de fato, e depois a explosão orgásmica, que é o fechamento, que é o encerramento daquele ato, que é com a satisfação física e emocional de ambos, né? O orgasmo para a mulher e o orgasmo para o homem. Então, tudo isso tem que ser feito de muita qualidade, muito, muito bem feito. Se nós seguirmos a orientação bíblica, certamente o casal terá um leito abençoado, terá uma relação, uma intimidade abençoada, pura e valorizada, como lemos agora em Hebreus, no capítulo 13, verso 4. Então, nós precisamos entender isso. É de fundamental importância. Espero ter respondido a sua pergunta, tá bom? Há alguém que deseja fazer mais alguma pergunta? Estamos chegando ao final. Aproveite a oportunidade para perguntar. Permita-me dar uma olhada lá na minha conta do WhatsApp. Se alguém mandou alguma perguntinha para mim, parece que não houve nenhuma pergunta. Eu queria até que você pudesse dar um feedback, porque nós queremos atender você. Você pode mandar para a minha conta de WhatsApp, esse número que está aparecendo aqui na sua tela, alguma proposta. Pastor, eu queria que você falasse sobre esse tema. Pastor, eu queria que você falasse sobre esse assunto dentro da sexualidade ou do sexo. É certo ou errado isso daqui? Você pode mandar a sua pergunta e a gente, dependendo da situação, a gente pode até desenvolver como um tema para aquela realidade. Sem comprometer você, sem expor você, de forma alguma a gente vai fazer isso. O que a gente quer é apenas o seu bem, tá bom?
Então, deixo aqui à disposição para aconselhamento virtual também. Caso você queira desabafar, que você queira conversar, pode mandar a mensagem para mim, a gente marca um horário e em nível virtual a gente pode fazer esse aconselhamento também, tá? Vamos encerrar nesse momento, agradeço a sua participação, manda um feedback dizendo, pastor gostei, pastor não gostei, atendeu, não atendeu, melhora nisso, melhora naquilo outro, vai ser muito importante para que a gente saiba como atender, como ajudar você melhor. Que Deus abençoe você. Chegou aqui uma perguntinha na última hora. Chegou uma perguntinha na última hora. Vamos lá, eu vou atender a pergunta, responder essa pergunta. O que um casal pode fazer se o marido não tem mais ereção? Primeiro precisa se identificar numa conversa, num diálogo da mulher com o marido, o que está acontecendo. Porque pode acontecer, se é um homem jovem, ele pode estar passando por uma pressão psicológica, por uma ansiedade, ele pode estar vivenciando um momento difícil. Isso pode minimizar, de fato, a ereção. Mas esse é um dos fatores. Pode acontecer também num fator de um transtorno que se ele não está conseguindo identificar essa situação, há necessidade da busca de um profissional, de um psicólogo ou de um urologista para que se identifique. O profissional urologista, ele vai tentar ajudar. Mas se ele perceber que não é uma questão física apenas, biológica, ele vai recomendar a um profissional, um psicólogo, para poder ajudar essa pessoa a vivenciar. Ok? Então, exames são feitos dessa forma. Um diálogo, não acusar o seu marido, ajude ele. É um momento difícil, talvez para você também, mulher, mas ajude ele. O que ele está precisando agora não é de acusação, porque um homem que não tem ereção, ele se sente diminuído, minimizado, é muito doloroso para um homem passar por essa situação. Tá bom? Então, dialogue e tente descobrir e ajudá-lo a procurar um profissional e que vai orientar da melhor maneira possível. A outra pergunta aqui, sim, a pergunta que veio aqui, a palestra vai ficar gravada? Sim, está sendo gravada. Nós vamos depois fazer a edição toda certinha e vamos publicar no YouTube para que possa ser assistida para quem desejar. Mas nós já temos lá no canal do MAV o bolo, a cereja do bolo, o bolo da cereja, na verdade, da palestra da semana passada, que você já pode estar assistindo também. Outra pergunta que acaba de chegar aqui. Pastor, no meio cristão é lícito fazer sexo oral? O que a Bíblia fala sobre isso? Olha, querido de Ibirapuã, eu quero dizer para você que esse tema nós já abordamos em programas anteriores, mas eu vou fazer aqui uma abordagem superficial mais uma vez. Nem a Bíblia, nem o espírito de profecia fazem qualquer tipo de abordagem sobre este assunto. Tá bom? Não existe. E como falei anteriormente, não tem essa de pastor A, pastor B, dizer que é certo, dizer que é errado, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo. Não existe nenhuma declaração. Eu busquei, inclusive, no Centro White do NASP, eu conversei com o diretor do Centro White, perguntei a ele sobre isso, e a resposta dele foi a seguinte: olha, não existe nenhuma declaração. Agora, o que se deve entender é que ambos, tanto o homem quanto a mulher, precisam conversar sobre esse assunto. Há alguns que não aceitam. Há uma mulher, um homem que não se sente à vontade com isso. Então deve-se haver o respeito para com um e para com o outro. Tá bom? Deve haver o respeito. E deve haver a conversa. Alguns entendem, não está certo, não é um órgão que não é para ser utilizado, tem muitas bactérias, tem isso e aquilo outro, ok. Porém, tanto cientificamente quanto teologicamente, ainda não existe uma definição, o bater de um martelo dizendo é errado, é certo. Primeiramente, é uma questão íntima do casal que precisa ser dialogada e precisa ser respeitado caso um deles não esteja a favor. Espero ter respondido. A doutora Zilda quer falar, fica à vontade, doutora Zilda, pode ativar, seu microfone já está ativado, pode ficar à vontade para falar. O que precisa ser ressaltado aqui também a higiene do casal. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É importante, né, a lavagem da região e também investigar se tem alguma doença sexualmente transmissíveis, né? Porque muitas das relações são, às vezes,
conturbadas ou atrapalham pelo fato de um dos cônjuges ter uma doença transmissível. Claro que a maioria tem tratamento e é importante acompanhamento médico, né, especializado, para ver se há alguma patologia sexual transmissível, para não prejudicar o outro. Então, é importante a higiene antes do ato sexual e que possa ser investigado algumas patologias, ok? É importante frisar isso. Ok, doutora, muito obrigado. Bem apresentado, inclusive, esse complemento, né? A questão da higiene é fundamental, porque senão enfermidades podem ser transmitidas de forma oral e isso é um prejuízo, sem dúvida, para o corpo, ok? Oi? Só complementando que é um dos transtornos. Há casais que preferem fazer com o órgão bem sujo, né? Sem higiene. Isso é um transtorno. Para que não aconteça isso, é importante a conversa entre os dois, porque acontece esse relato em que ocorre a falta de higiene, e isso provoca doenças, tanto bacterianas, infecções urinárias. Tem muitas mulheres que têm infecções urinárias recorrentes, sempre após o ato, ou infecção do trato genital, precisando fazer tratamentos com antibióticos, com cremes. Isso é muito incômodo para a mulher. Então, é importante fazer a higiene antes do ato e logo após o ato também. Ok? Ok, obrigado, doutora, mais uma vez. A nossa grande parceira, a doutora Zilda, está sempre aqui com a gente, diariamente no MAV também. Deus abençoe. Inclusive, eu quero fazer um convite para você que está conhecendo agora o nosso ministério. Você recebeu esse link de alguma pessoa e, olha, por que me convidaram para participar? Enfim, nós temos diariamente o MAV, o Ministério da Adoração Virtual, de 6 horas da manhã até às 7, onde nós estudamos a lição da Escola Sabatina, temos o Reavivados por Sua Palavra, pedidos de oração, enfim, é um momento, uma hora que nós passamos na presença de Deus. Você tem outras lives também muito boas, que você pode estar participando, não tem problema. Ou se você pode quiser pode ter a tua comunhão mesmo com Deus sem qualquer live, que também é interessante, é importante, melhor ainda que todas elas. Mas a gente está aqui para te ajudar a manter uma vida de comunhão com Deus. Querendo participar, o link é o mesmo que você recebeu para entrar no Zoom. Diariamente você pode acessar a partir das 6 horas da manhã. Bem, agora eu vou falar aqui, eu posso citar os nomes porque são pessoas que não estão fazendo perguntas, mas estão dando feedback. O Jackson Oliveira disse, muito bom, pastor. Dayala Batista disse, gostei muito, muito bom. A Maria disse, boa noite, pastor, gostei muito. A Jacqueline disse, foi muito bom, pastor. Jackson Oliveira diz, é o segundo que participo e estou gostando. Pretendo estar cada vez mais preparado para fazer minha esposa feliz. Obrigado, que Deus abençoe o seu ministério. Amém. Obrigado por esse retorno. A Jussi Lopes diz, gostei, muito proveitoso. Cláudio Alves diz, muito bom, pastor, ótimo. Que bom. A gente precisa saber se está acertando, né? Se a gente está conseguindo atender, ajudando e falando algo que a maioria não está falando. Talvez com um certo receio, logicamente, porque a gente nunca sabe como a pessoa vai reagir. Por isso que a gente grava primeiro, porque se tiver algum tipo de transtorno ou de incômodo para as pessoas, a gente vai editar e só apresentar aquilo que vai ser interessante e não vai escandalizar ninguém. Mas muito obrigado por esse retorno, que Deus abençoe você e parece-me que vale a pena então continuar com esse ministério. Doutora, muito obrigado também pela sua presença, pela sua participação. Se mais perguntas estiverem vindo aqui, tem perguntas aparecendo aqui também. Eu quero dizer que as perguntas que estão vindo pelo WhatsApp a gente vai responder gradativamente cada uma delas, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos encerrar com uma oração. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, uma ótima noite também. Que o Senhor esteja ao seu lado. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer por esse momento, te agradecer pelas informações, porque o Senhor não nos deixa na obscuridade, na ignorância, mas nos ajude, Senhor, se problemas estão acontecendo, que a gente busque pessoas especializadas, pessoas que podem nos acompanhar, pessoas que podem nos orientar a ter uma qualidade de vida sexual melhor, relacional, para que os casais sejam mais felizes, mais firmes na fé também. Concede a cada um de nós e às nossas famílias a tua paz, bênçãos nessa semana, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.